Esta igreja ama você, visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja. Amém. Jeremias capítulo 7, versículo de número 23 e 24. Glória a Deus. 23 e 24. E 26, 27 e 28. Glória a Deus. Deus tem algo especial, algo definido da sua palavra para com cada um de nós. Diz assim: mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para vos var bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. 26, 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, e todos os dias, começando de madrugada, eu os avisei. Mas não me deste ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dirás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, meu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Querido Deus, estamos uma vez mais em tua presença para agradecer ao Senhor por esta palavra, Senhor, maravilhosa, que tem falado nossos corações. Uma vez mais, meu Deus, me endereço ao trono da tua glória, à tua presença, para que o Senhor venha, meu Deus, uma vez mais falar aos nossos corações. Meu Deus, meu querido Jesus, meu amigo Espírito Santo, que possamos, meu Pai, dar legalidade e lugar ao Senhor, para que o Senhor venha, meu Deus amado, realizar, meu Deus, os teus feitos verbalizador aos nossos corações por intermédio desta palavra maravilhosa. Importante é que o Senhor cresça e que eu diminua uma vez mais em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Meus amados queridos, eu glorifico a Deus porque Ele deu algo tremendo para repassar à igreja, dando seguimento a esse estudo, nesta série, a qual nós estamos, na 7ª parte, com a temática, quem tu dizes que és, um progressista ou um regressista? E dando seguimento, meus irmãos, acerca da titularidade daquilo que nós somos, onde esta titularidade, ela vai dar um diagnóstico de aprovação ou de reprovação da parte do Senhor. Por esses dias, nós passamos a apresentar aos amados irmãos, no tocante, um título a qual nós temos, e
em comprovações bíblicas, nós tivemos resultados positivos de que Deus, na verdade, Ele tem algo a se alegrar por aquele que vivencia as suas sagradas escrituras, e aqueles que, na verdade, não dão nem a mínima. Onde provamos também, por bases bíblicas, Deus dizendo que quem era o filho dele, quem era ele, e quem continua sendo o filho dele, e quem continua sendo ele, e o que continua sendo através do Espírito Santo de Deus a sua igreja. No entanto, meus amados irmãos, de forma esclarecedora, as epígrafes da temática onde nós apresentamos aos meus irmãos, nós chegamos ao ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5, onde iremos falar agora mesmo. Mas antes de nós transcendermos acerca deste ponto 5, faz necessário nós apresentarmos algo da parte do Senhor, onde nós falamos semana passada, uma vez mais reforço nesta oportunidade, de forma apresentadora, o Senhor dizendo a Jeremias para repassar ao povo de Israel de uma inexistência de cobrança do Senhor aos antigos por conta do presente. Cobrança essa que Deus disse assim: olha, eu não cobrei holocaustos e nem sacrifícios de vossos pais, quando eles saíram do Egito. Após a saída, meus irmãos, do Egito, o Senhor cobrou do povo de Israel que viesse a existir, literalmente, holocausto e sacrifício, para a remissão de pecado. O interessante é que Deus se apresenta ao povo de Israel. Irmão, estou sentindo a presença de Deus muito forte neste lugar. Aleluia. Deus se apresentando ao povo de Israel, dizendo: olha, eu sou esse ser divino, mas para vocês se apresentarem, isso após a saída do Egito, tá? Após eles terem pecado. Olha, eu sou esse ser divino, em outras palavras, eu sou esse ser divino. Para vocês se apresentarem à minha presença, eu preciso que vocês marcam os umbrais das portas, porque pela meia-noite a morte vai passar, e a casa que tiver marcada, a morte não adentrará. Aí logo em seguida, né? Aí isso no Egito, por conta de uma finalização de Deus ao povo de Israel, para com o povo de Israel, para que Faraó viesse entender qual era a definição dele ao povo de Israel. E literalmente o povo de Israel, ele fez isso, e literalmente a morte passou, e não exterminou nenhum povo de Israel ali presente, do povo de Deus. E com o passar do tempo, o povo peca, Deus fala para Moisés descer, porque o povo estava em pecado, isso é fato. Aí é que entra Deus dizendo: olha, eu sou esse Deus que sou divinamente santo, e eu preciso que vocês se santifiquem. E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que o povo se santificou para poder ouvir a voz de Deus.
O que Deus está dizendo para você e para a sua igreja hoje, nada mais é do que algo que Ele quer que nós venhamos ser na presença dEle, porque Ele é um ser divino. Aí nós perguntamos: Senhor, quem é isso, Senhor? Eu sou um ser divino, e um ser que zela e vela e mantém a santidade. E quem somos nós? Será que nós somos essas pessoas que tanto que nós falamos que somos? Sabemos que ninguém aqui é perfeito, mas nós somos pessoas que temos uma capacidade muito grande de reconhecermos o que nós fizemos e sermos alcançados pela a bondade, a graça e a misericórdia de Deus quando a gente reconhece. A pior coisa que existe no mundo é quando a pessoa ela não reconhece que ela erra, e quando ela não reconhece que ela erra, sabe por que ela não reconhece que ela não está errada? Porque ela não lê a Bíblia. Quer dizer, ela não estuda a Bíblia. Porque se ela estudasse, ela se esforçava para não praticar o erro. E o interessante, meus queridos, é que o Senhor, pela sua bondade, Ele continua falando com cada um de nós. Ele continua demonstrando a sua igreja. E a gente continua dizendo que somos servos do Deus Altíssimo e cristãos. Infelizmente vivemos essa deficiência. Eu estava lá em casa assistindo um filme sobre o arrebatamento, e foi para a televisão ao vivo, após o arrebatamento, um pastor. Estava lá um analista, um psicólogo, um bocado de gente lá, né? Aí fizeram a pergunta para o pastor: e por que o senhor está aqui? Entendeu? Ficou. O nome pastor, meus irmãos, é simplesmente um título, mas é uma grande responsabilidade a qual ele carrega sobre os seus ombros, e também de conduzir as ovelhas não para o matadouro, mas para um dia morar no céu de glória. Nenhum pastor vai conduzir as ovelhas do Senhor Jesus para o matadouro, pelo contrário, nós estamos todos os dias vivendo uma evidência que o adversário quer nos dizimar. Isso é fato. Mas o pastor nunca vai conduzir as ovelhas para o matadouro. A pergunta é, meus queridos, quem dizes que você é? Porque Deus, com muita propriedade, Ele diz o que Ele é. Alguém falou para uma outra pessoa, e essa pessoa disse assim: pelo menos eu sou crente, e sou mais crente do que algum dos irmãos lá. Aí eu disse: essa pessoa não disse isso para mim, porque crente até o diabo ele é, pastor Delmílio. Nós temos que ter uma característica de um crente cristão. Não adianta você bater no peito e dizer que você é crente. O teu testemunho tem que ter honrarias de um crente cristão. Não adianta nós defendermos o nome do nosso Deus e a bandeira da fé, a qual nós tanto pronunciamos. E aí?
Você sabia que tem, eu falei semana passada e repito, tem muitas pessoas igualmente Jezabel, crente Jezabel. Daqui a pouco eu vou falar sobre, se der tempo eu vou falar, mas vou correr e vamos chegar lá. Decora isso aí, crente Jezabel, viu? Tem muitos cristãos como sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Você sabia disso? São crentes sepulcros caiados. Embelezados pronuncialmente, mas Deus está vendo que ele está podre por dentro, cheio de bicho. Diante do Senhor, está com mau cheiro, mas perante Ele, na verdade, Ele em si, pelo seu egocentrismo, não sente mau cheiro, porque o adversário, ele engana, irmã Remédios, ele engana. E tem muitas pessoas vivendo esse engano. Tais pessoas que se auto-se-titulam representantes do rei, mas o Senhor Deus está ali o reprovando, sendo os mesmos pessoas vivendo uma descaracterização cristã no meio dos homens. Que tipo de característica nós temos? Aquilo que eu falei para os irmãos semana passada, existe, meus irmãos, no nosso meio, e reforço uma vez mais, existe uma certa análise da parte do Senhor. Tem pessoas que estão vivendo na forma crescente e outra decrescente. E a nossa trajetória espiritual, reforço que eu falei um dia desse, eu não sei se os irmãos já entenderam a temática que Deus transcendeu para esse ano de 2023. Você pode até não gostar do que eu vou dizer aqui agora, mas isso é fato. Vamos fazer aqui 7 anos, e eu sei do que eu estou falando, porque eu conheço cada um aqui. Já pensou se a minha vida pastoral aqui fosse igual à tua? Como é que estava essa igreja? Já pensou se a minha ausência aqui fosse mais presente? Ou a minha ausência fosse a evidência? Como é que estava? O que é que tu aprendeste do ano que eu cheguei até agora? Quais são as tuas práticas pelos ensinamentos que já foram verbalizados aqui na casa do Senhor? Você tem exercido isso? Porque eu te digo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Deus está perguntando quem tu és. Ramashui que amanda arabacai. 2022 para trás, faz uma retrospectiva. O que tu fizeste para o reino? Como foi teu comportamento lá fora? Que evidência obteve? Porque diante da lógica, meus irmãos, a gente vemos mais a falta de evidência do que a própria evidência. Quantas almas tu ganhaste para Jesus? Quantas almas estão aqui que tu ganhaste? Fecha a porta do teu quarto, da tua casa, anda na rua, pensa que a salvação só vai para você, e aí? Quantas pessoas tu evangelizaste esse ano?
Quantas pessoas você intercedeu? Quantas pessoas você se preocupou? Quantas pessoas você ajudou? Quem sabe você, pastor, o senhor está saindo da minha... Meu irmão, eu estou dizendo, quem tu diz que tu és? Porque o meu Deus, ele é imutável, ele continua sendo o mesmo. Falo e repito uma vez mais, 28, 20 de Mateus, Jesus dizendo, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E diante, meus irmãos, das batalhas a qual nós vivemos, o Senhor nunca perdeu uma batalha, nunca. E quantas delas Ele nos concede e nós recuamos da mesma, continua lá, na frente, na linha de frente. E detalhe, ele disse ao povo de Israel, isso serve para você e para mim, na frente, endireitando os caminhos tortuosos, porque o diabo, ele quer que nós sairmos da linha. Olha o que diz, estou endireitando os caminhos tortuosos, ou seja, ele não quer que nós venhamos transitar no caminho torto, porque ele quer que nós venhamos trilhar no caminho reto. Esse é o Deus que eu sirvo. Vamos lá. Deus não se engana na vida daquele que se coloca como progressista. Preste atenção. É uma história muito contada nas tribunas. Muito contada. 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler ela bem direitinho para você. Versículo 8 ao 11, o 24 ao 37. Preste atenção. Depois eu explico. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servo, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então a Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei o enriqueceu. Que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Pensou um negócio desse? Contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas
no deserto, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, o homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livraria da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor é contigo. É uma lição extensa, pastor. Por que o senhor leu isso tudo? Para você entender melhor. A pergunta que não quer calar na noite deste dia: tu és Davi ou tu és os irmãos de Davi? Mas vamos lá, vamos ponto por ponto. Aqui está dizendo, meus irmãos, no versículo 8, que a companhia de Israel parou, literalmente. Por que a companhia parou, presbítero Edilson? E os demais aqui conosco, na tribuna. Por que eles não foram avante? É o que acontece hoje nos tempos atuais, meus queridos. As pessoas, infelizmente, ela vive uma certa designação na vida, mas tem questões que acontecem na nossa vida que faz nós pararmos. Eu te faço uma pergunta: Deus te mandou você parar? Estou perguntando, Deus te mandou parar? E por que nós temos este mau hábito de pararmos? Tem um ditado que diz assim: não diga para o problema, não diga para o problema, não é assim? Não é assim não. Não diga para o problema, não diga para Deus o teu problema, mas o tamanho, né? Mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. E Davi, meus irmãos, e na verdade Saul, ele ia para a guerra com seus súditos. Se ele ia para uma guerra, é porque ele iria se deparar por um problema. Mas teve um momento que Saul teve que parar, por causa de um homem, por nome de Golias. E as pessoas conheciam quem era Saul, também conhecia quem era Golias.
as pessoas têm que saber quem é você, porque quem está com você é muito maior do que você e do que o problema que está vindo contra você. Nada somos e nada fazemos se o Senhor não estiver na nossa frente. Por isso que Moisés disse: Senhor, não nos faça sair daqui. E detalhe, eu só vou sair daqui se o Senhor for comigo. Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente querer resolver as coisas sozinho. Que falamos semana passada, tem pessoas que infelizmente não consultam mais ao Senhor. Tem pessoas que infelizmente se deparam por uma situação, e tal situação não se debruça na presença do Senhor. Ei, meu irmão, quando a igreja se debruça na presença do Senhor, sabe que está tendo essa representatividade? Quem você é na presença de Deus? Um verdadeiro adorador, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher que confia no Senhor. E nessa confiabilidade você não vai parar, porque se fosse, e meu irmão, aqui para nós, se Jessé não tivesse mandado Davi levar a marmita dos meninos, Saul tinha ganhado em WO, viu? Tinha ganhado em WO. Mas vamos lá. E clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saibais a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Olha aí, olha o que ele disse: eu sou filisteu e vocês são simplesinhos servos de Saul. Está vendo o que Golias disse? É o que muita gente diz: eu faço parte de um reino. Oh, coisa bonita. E aí, na hora do pega para capar, tu é o primeiro Aí quem está lá fora: mas tu não é crente, rapaz. Aí defende uma bandeira, meu irmão, aquela bandeira, a maior evidência da tua vida. Aí diante nas lógicas, em comportamento, as lógicas espirituais, e aí? Tu vai ter que abaixar a bandeira. Porque a bandeira negativista é ela que vai ser hasteada e vista. E diante dessa lógica aqui, meus irmãos, não pode acontecer no nosso meio. O porquê que não pode acontecer? Volto a dizer: o que está comigo, o que está com você, o que está conosco, nos favorece, pelo nome dele, uma guerra, uma batalha vencida para a glória de Deus. Eles podem gritar, eles podem se levantar com o maior número que estiver, mas o nosso Deus nos dá a garantia, no nome dele, de sermos vencedores. Mas para isso acontecer, você não pode parar, porque eles pararam, porque eles bradaram: não sou eu o filisteu. Olha, e aqui ele colocou: não sou eu o filisteu. Irmão, aqui está no singular, meu irmão, não está no plural não. Não sou eu o filisteu, e vós, se é vós, é plural. E vós não são servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim.
Ele estava desafiando aqui, meus irmãos. Esses desafios são reais, são desafios que, diante da lógica humana, somos incapazes de vencermos, de prevalecermos, de sermos verdadeiros triunfantes, mas pela lógica de Deus. Eu volto a dizer, diante da lógica humana, é impossível de nós vencermos e triunfarmos e vencermos, mas pela lógica de Deus, a gente vence, a gente triunfa, a gente prevalece. Porque o progressista, meu irmão, ele nunca vai olhar para uma questão de forma insolúvel. Ele vê a solução, ele vê o progressismo. Agora o regressista não, ele para. É uma mania que ele tem de estar correndo e no meio do caminho ele para. E detalhe, meu irmão, é um freio brusco. Você sabe o que é um freio brusco? É um freio que vai definir a pessoa para mais na frente. Quem é motorista sabe do que eu estou dizendo. Quando a pessoa freia bruscamente, ele patina. É o freio brusco. E detalhe, quem está dentro do veículo, o cinto de segurança na mesma hora trava. É a mesma coisa se a pessoa estiver numa moto, ele frear bruscamente, o pneu, se ele frear os dois, a moto vai derrubar a pessoa e o pneu de trás ele patina. Assim são muitos crentes, infelizmente, param bruscamente. Aí acontece, meus irmãos, eu não sei se você entendeu, não sei se você pegou, tem muita gente freando bruscamente e tem resultados negativos, tem prejuízos por causa do freio brusco. Aí ele desafiou, vem, pode vir. E detalhe, aqui está dizendo, meus irmãos, quem é Saul, quem são os soldados de Saul e quem era Golias. Tá? E a temática é: quem diz que tu és? Saul disse: olha, eu sou filisteu. E as pessoas diziam que eles eram servos de Saul, soldados de Saul. E ele disse: se ele puder pelejar comigo e me ferir, olha, só ferir, a vós seremos por servos. Tá? Porque na batalha a pessoa não ia lá para ferir ninguém, não, era para matar. Olha o desafio dele. Ei, Saul, é o seguinte: o ditado popular, peita em mim, peita, não é assim que o pessoal fala? Peita em mim. Se ele pelo menos me ferir, aí eu vou te dar uma vacânciazinha. Se ele me ferir, nós seremos, todo mundo aqui, ó, todos os filisteus, seremos por servo. Vamos lá. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós seremos por servo. Diz: olha, é o seguinte, não vou matar não, viu? Eu vou só ferir. Não vou matar não, porque eu quero ver esse rapaz, até esse rapazinho quem me desafiou, também ser servo. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Meu querido, é o seguinte:
o adversário de nossas almas, ele trabalha com isto, tá? Ele trabalha de forma dupla. Você já vai entender o que Deus está dizendo hoje para você e para mim. Tu sabe quando é que o diabo vai matar um crente? É quando, porque existem dois tipos de morte: a morte espiritual, né? E a morte física. Você sabia que tem muita gente ferida aqui na casa do Senhor, dentro da igreja? E de forma imperceptível, a pessoa torna-se um servo do adversário. Estão entendendo a mensagem, meus irmãos? É por isso que eu digo, meus irmãos, isso aqui é uma palavra aplicável. É uma palavra aplicável. Tem muita gente, infelizmente, ferida, porque o adversário feriu. E ele é um verdadeiro regressista. Ei, esta mensagem aqui é uma mensagem para a igreja. A pessoa está ferida e está regressista dentro da igreja. Essa mensagem aqui não é lá para o mundo não, meu irmão, é para dentro da igreja. Aí a pessoa está numa batalha espiritual. Vou falar tudo aqui hoje. Aí por ele estar ferido, ele é um verdadeiro perdedor e servo de um filisteu. Eu não, pastor, meu irmão, não vem para cá não. Se tu me chamar em particular, eu vou contar tudinho assim, assim. E se você tiver humildade, pastor, o senhor tá, eu não estou certo não, é a Bíblia que está dizendo que nós estamos errados. Porque se eu chamar a irmã assim, assado. E o presbítero diz uma coisa, pensa na palavra linda que ele leu agora há pouco aqui, acerca do amor. Pregamos aqui João 3,16, o mesmo versículo, não sei quantos meses. E tem gente que não fala com A, não fala com B. E aí, é ou não é um servo de filisteu? É. Ainda tem coragem, presbítero Edilson, de tomar santa ceia. E diz que vai para o céu. Só se for para o céu, do céu da boca da onça. Para o céu que quem leu foi o presbítero. E não foi um livro, foi a Bíblia Sagrada. Foi ele que leu. Não foi eu não. Ou foi o senhor? Quem foi que leu? Agora aqui. Foi o presbítero que leu. Pronto. Mas vamos lá. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Vamos lá. Se eu vencer e o ferir, então nós seremos por servos. Vamos lá, mais em frente. Hoje, desafio as companhias de Israel. Ele não está dizendo a companhia, ele está dizendo as companhias. Você está pensando que o diabo vai, o gabiru, ele vai desafiar o ministério A, o ministério B? Ah, papai. E o que tem de igreja ferida e sendo servo não é brincadeira. Tem muita placa de igreja aí, meus irmãos, vendida. E a gente ensina aqui na igreja, admoesta na igreja, orienta, exegeticamente a gente apresenta, explica para os meus irmãos, e tem muita gente que ainda está vivendo. Irmão, pelo amor de Deus, não falta nesses cultos aqui não, meu irmão, porque Deus vai falar a cada dia. Deus vai falar a cada dia, como um culto como esse. E o que tem de ministério ferido não é brincadeira, meus irmãos. Tem muitas companhias. Sabe por quê? O meu Deus não é Saul não. O meu Deus é um Deus
que é general de uma grande companhia de soldados. E o filisteu, que é o Gabiru, ele está desafiando muitas e muitas igrejas por aí, e está fazendo elas serem regressistas. Porque se você for buscar, meus irmãos, o legado de uma igreja primitiva, ela é muito diferente. E olha que era errada naquele tempo, errava, acertava, mas os erros dos tempos atuais, meu irmão, infelizmente, está precário. Está precário. Mas vamos lá, meu Deus do céu, agora que eu estou, agora é 9h20. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Olha, você vê que eles o que? Temeram e fugiram. Está vendo aí? Tu sabe o que é temer? Tremer é uma coisa e temer é outra. Tremer é medo. Temer é respeito. Irmãos, eles respeitaram aquele homem. Epa, peraí, bater contra esse porque o homem é o cara. Tirar o chapéu. É a mesma coisa a pessoa, vamos supor que o senhor é uma patente alta do governo, né? O senhor chega por questão do que o senhor é. Opa, lhe respeito. Foi isso que aconteceu. Temeram ele e está aqui, fugiram diante dele. Sabe por quê? Porque ele era um homem destrado, respeitado. Onde Golias chegava, de cá, Lamá, Soné, Manai, Ramai, Aramanduí, Andarabacai. Onde Golias chegava, Golias fazia diferença. Irmão, olha para cá, meu querido. Olha para cá, o que Deus está dizendo hoje. Eu disse agora há pouco, Saul e Golias. O nome de Saul era respeitado. Ninguém sabia lá de Golias não. Viu? Quando Saul chegou na guerra, e naquele tempo era assim, para que não tivesse uma grande matança em massa, um vai representar cada rei, cada soldado. Chegou lá o Saulzão, né? Epa, Saul, tu não sabe do que é? Rapaz, o homem lá é o cara, é Golias. E aqui está dizendo que temeu diante dele. É basicamente assim, vocês estão aqui, ó, ala aqui da direita, do centro e da esquerda. E Golias gritou: ei, e aí, quem é que vocês vão, quem é de vocês aí que vão me querer me desafiar? Peita em mim. Foi desse jeito. Pode peitar em mim. E aqui está dizendo que eles temiam diante da presença de Golias e voltaram para trás. Todos os homens em Israel, vendo que aquele homem fugiu de diante dele, temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Ela ainda colocou a filha dele em prova ainda, né? Até que deixa a tua filha aí solteira, porque eu mesmo não vou não. Aí vem Davizinho, ó.
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando ele falou esse incircunciso, ele estava dizendo assim: ei, ô Saul, ele é o incircunciso. Tu sabe o que é o incircunciso, ô Saul? Sei. Se você não sabe, você vai saber agora. Ei, Saul, esse homem aí, ele é o incircunciso. É um homem que não está aliado na aliança, porque só quem era circuncidado é quem fazia parte da linhagem de Israel. Ele disse: ei, ô Saul, eu sou circuncidado, porque eu vivo uma evidência de um Deus que ele não serve. Eu vivo algo na minha vida, eu tenho algo na minha vida que ele não tem. E detalhe, ele está desafiando o exército do Deus vivo. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O que eu quero dizer, sabe o que é, meu querido? É que nós temos literalmente algo que o adversário não tem. Viu? Nós temos algo que o adversário não tem. E detalhe, e por nós temos o que o adversário não tem, o Senhor, ele é comigo. O Senhor, ele é com você. Tá? Você tem uma evidência delegada pelo Senhor para comprovar que você faz parte, viu? De uma primogenitura, de algo que Deus ele se agrada, daquilo que você exerce com evidência. E Deus não vai deixar nem eu nem você sermos derrotados. Por isso que ele diz: ei, ele está desafiando o exército, Deus Altíssimo. Ele é superior. Se vocês disseram que ele é um homem grande e que temeram grandemente, ele tem que temer sim ao Deus de Israel. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fala aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ele disse: veio só ver lá, ó. Ei, meu irmão, o que precisa acontecer, sabe o que é? É pessoas, eu não digo em sua totalidade, mas pelo menos a pessoa vê quem você é dentro. Ei, a pessoa tem que ver, existe um tipo de presunção. Davi era presunçoso mesmo, ele não levava recado para casa não, meu irmão. Ele matava mesmo o leão e matava mesmo os ursos. Pela presunção de legado, Davi nunca apresentava ao seu pai: e pai, morreu tantas ovelhas. Pelo contrário: pai, foi lá um leão, eu matei. Foi lá um urso, eu também matei. Está aqui, papai, as ovelhinhas. E os irmãos de Saul sabiam, e de Davi sabia quem era Davi, meu irmão. E detalhe, eles não tiveram encorajamento, não, pelo contrário, aqui está dizendo que Eliabe foi lá, ficou com raiva de Davi. Tem gente que tem raiva de você, por você ser essa pessoa, ser um progressista. O regressista, ele nunca vai te admirar, nunca. O regressista, ele sempre é aquele que vive com o pé atrás, é medroso. Vamos lá, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele, teu servo irá.
quando ele teu servo irá dizer, eu, Davizinho, viu? Vai lá, irá. Não entristece não. Não te entristece. Irmão, tem muita gente que fica triste, velho, cabisbaixo. Mas sempre tem aquele que tem uma palavra de entusiasmo. Palavras positivas, não palavras negativas. O que Deus está dizendo hoje para você, para mim, é isso. Nós temos que sermos esse tipo de pessoa. Tu já pensou se a pessoa está passando poucas e boas não, coisas ruins, tempestade, aí tu acabar de matar a pessoa? Meu irmão, tu não vai vencer mesmo não. Meu irmão, tu é um perdedor. Meu irmão, aí começa a dar aqueles pronunciamentos me ajuda aí, de falta de ajuda aí, não tem aquela força de vontade de vencer, né? De levantar a estima do irmão, levantar a estima da irmã. É um povo pessimista, né? Não é um povo otimista. Então, a gente tem que ser uma pessoa como Davi. Ei, meu irmão, fica quietinho aí, o teu coração está triste, não te preocupa não. Eu vou lá, mas tu, Davi, sim, eu vou lá. Ei, tu não sabe, eu vou te relatar aqui as minhas faixas, né? As minhas vitórias, os meus troféus, as minhas medalhas. E Davi, ei, eu mudei de faixa, Saul. Agora eu tenho um troféuzinho lá em casa, uns troféus. Eu tenho umas medalhas em detalhe. Não é troféu, não é medalha de prata não, é medalha de ouro. Porque só quem recebe troféu é quem ganha, é quem tira em primeiro lugar. E quantas vezes o meu Deus fez eu tirar em primeiro lugar. E detalhe, o que eu quero te dizer, que eu matei leão. Se tu não sabe, matei leão, eu matei urso, e tenho lá na minha casa um bocado de troféuzinho de ouro e medalha de ouro. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou derrotar. E o teu coração vai se alegrar. É mesmo, Davi? Então faz o seguinte, Davi. O Senhor é contigo. Viu? Olha o pronunciamento de Saul. O Senhor é contigo. Meu irmão e minha irmã, uma igreja progressista tenha por certo, o Senhor, e por ser o Senhor, por ela, tenha por certo que você não ficará ferido nesta batalha. Você não vai morrer, você não vai ser servo de Saul, você servo dos filisteus, você continuará sendo servo do Deus Altíssimo. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Semana passada vamos falar sobre o ciclo do passado em uma evidência no presente. Amém? Essa será a mensagem, o segmento da mensagem a qual o Senhor nos proporcionou. Fiquemos de pé. Quantos querem ir para casa, diga amém.